Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Neste vídeo nós vamos analisar os destaques do dia, mas antes, você gostou do que aconteceu com as lojas americanas? Imagina que você tivesse comprado lá nas lojas americanas a R$ 12 e ela agora está R$ 1,80, R$ 1,90 por aí. Tá? Você seria esse cara aqui, ó, caindo nessa posição. Sabe o que você vai encontrar lá embaixo? Imagina. Tá? Se você não quer passar pelo que o pessoal da loja americanas passou, você tem que aprender a se precaver contra isso. Tá? Aquilo foi um cisne negro. Cisnes negros são insuperáveis de qualquer outra forma no mundo, exceto o hedge. Se você quer aprender mais sobre isso, está aqui disponível para você no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br. Tem links na descrição do vídeo. Vamos aos destaques de hoje. Não é Prio, tá? Prio está aqui na tela por acaso. Já avisando, a Prio, isso aqui é um inside bar, portanto, o dia de ontem foi um outside bar, hoje é um inside bar. Isso aqui é um padrão I/O total e indefinição do mercado. Se você está em Prio, posicionado em algum canto, aproxime seu stop, meu filho. Isso aqui é indefinição de mercado, tá? Lembre-se, um alargamento, tá aqui, ó, situação difícil. Mas nós não vamos falar sobre Prio, já falei, mas não era para falar. O que nós vamos falar é sobre Enat 3, Enalta, subiu hoje 5,50, Enat 3. Tá? Eu não acompanhei o mercado muito de perto hoje, então eu vou ter que me basear só no que tem como maiores subidas e maiores descidas. Eu não fiquei olhando para ver o que se teve algum movimento muito especial, tal. Então estou por fora. O que aconteceu aqui? Enat 3 vinha caindo, 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 caindo. Começou a fazer um zigue-zague ascendente, muito bacana. Ó, perfeito, isso aqui é bacana, é de livro, tá? Um pouquinho profundo para o meu gosto, mas subiu. Novo pivô, pivô, novo pivô. E aí, subida forte, rompimento de um pivô com volume, pivô de alta. Isso aqui está muito bacana. Esse canal aqui, eu tracei lá de longe e tal. Ele está mais agora, nesse momento, atrapalhando do que ajudando. Vou retirá-lo. Tá? Então, isso aqui é a formação de um pivô de alta com volume no ativo que recentemente vem fazendo um movimento de alta com fundos e topos ascendentes, padrão típico de subida. O objetivo disso, observa que aqui tem um gap. Tá? Observa que aqui tem um gap. Esse gap, em geral, se você olhar exclusivamente para ele, você vai pensar assim, poxa, isso é exaustão. Por que exaustão? Porque o movimento começou aqui embaixo. Tá? Depois de um belo tempo, faz um candle grande, com volume grande, gap de exaustão. Será uma interpretação errada? Não, não será uma interpretação errada. Tá? Até porque só o futuro vai nos confirmar se foi um gap de exaustão ou não. Só o futuro vai dizer. Então, você poderá interpretar isso aqui como um gap de exaustão? Sim, poderá. Não é errado fazer isso. Não seria a minha forma de pensar, mas você poderia pensar, e se você pensou isso, em qualquer ponto que você comprou, puxa o stop para cá, ou sai com uma parcial grande, vamos dizer que você tem aí, o ativo não é um ativo muito caro, vamos dizer que você tenha 1.000 ações, você sai aí com 700, 600, deixa o resto para se por acaso não for uma exaustão, você não ficar de fora totalmente do movimento. Então, uma das interpretações disso é exaustão. Eu não interpretaria assim. Por que não? Porque esse é um candle que forma um pivô. Não é incomum as formações de pivô acontecerem com gaps. Então, isso é um gap de ignição. Tá? É um gap que faz a ignição de um novo movimento. Movimento, volta. Movimento, volta. Movimento. E esse movimento acontece no rompimento do pivô. Então, isso aqui é a formação do pivô de alta com gap. Eu costumo interpretar isso como um gap de ignição. E gaps de ignição, eles tendem a levar o ativo relativamente longe. Infelizmente, para quem não entrou hoje em algum ponto, há uma resistência imediatamente acima. Se você olhar aqui, tem uma resistência logo aqui em cima, que vem dada por esses pontos, esse ponto, esse e esse tal. Então tem aqui essa resistência que vai dificultar um pouquinho a passagem, tem poucos centavos para subir, tá? Então pode atrapalhar. O que reforça para quem está pensando nisso aqui como uma exaustão, um bom motivo para ser uma exaustão. Ter a resistência, né? Então o cara pode pensar em exaustão. Por outro lado, se você projetar isso com um Fibonacci, e aí você pensa, esse movimento para cima. Isso aqui, inclusive, rompeu 112. Então já daria a compra na minha forma de operar. Qual o alvo? O alvo está aqui. O alvo número 1, né? Geralmente são dois alvos, esse e aquele. Mas o alvo número 1 está na cara da média de 200. Ótimo
potencial de alvo. Aí você fala, poxa, e agora? Mas decide aí, Campos, o que você vai falar? Você acha que eu devo comprar ou você acha que eu devo sair do trade? Ponto número 1, a gente não dá call. Tá? A minha função aqui não é dar call. Minha função aqui é passar para vocês as visões possíveis dentro da análise gráfica para que vocês tomem as decisões de acordo com aquilo que vocês pensam. Até porque a responsabilidade, no final das contas, do seu dinheiro, do seu lucro ou da sua perda é seu. Então, é muito importante que vocês aprendam a tomar decisões sozinhos. A pergunta que você deveria fazer é assim: bom, e você? O que você faria? Eu, Campos, o que eu faria? Cara, é um problema. Um problema porque a posição do gap dá dubiedade. Eu, pessoalmente, compraria isso. Compraria. Por que eu compraria? Porque o movimento está muito certinho. Pá, 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 pá. E esse gap aqui pode ser um gap de exaustão? Sim. Mas com o rompimento do 112, tudo, isso aqui vai ser uma dificuldade para passar. Com certeza vai ser uma dificuldade para passar. Mas eu levaria fé nesse movimento até aqui em cima. Pelo desenho todo recente. Seria a decisão mais, vamos dizer assim, sagaz da minha parte? Não. A melhor decisão seria ficar de fora. Por quê? Porque é um momento de dúvida. Sempre que você tiver dúvida no mercado, você deve ficar de fora. Tá? Então, se eu fosse obrigado a tomar uma decisão, eu compraria. Se eu não fosse obrigado a tomar uma decisão, eu muito provavelmente ficaria de fora. Porque dá margem à dúvida. Se esse gap tivesse sido aqui, eu não teria dúvida. Mas ele foi aqui. Então, já dá um pouco mais de dúvida. Se você está na dúvida você não opera. Fica de fora. Mas eu compraria. Eu pessoalmente compraria. Muito provavelmente compraria. Tá? Eco-Rodovias subiu 5% hoje. Ecor 3. Ativo de uma gigantesca queda de muito, muito longo prazo. Observa a média de 200, muito importante observar a média de 200. E aí começou, todo mundo mais ou menos está fazendo esse negócio, esse movimento aqui desde dezembro. Né? Começou a fazer um movimento muito profundo a correção, isso é ruim. Tá? Observa que aqui houve um topo duplo e provavelmente isso aqui deu alvo. Talvez não, porque aquela sombra é muito comprida. Se você desconsiderar a sombra, provavelmente daria alvo. Com a sombra não dá alvo. Mas se a gente desconsiderar a sombra, e desconsiderando a sombra, isso fica assim. Ó. Não, menor. Mas, tem que desconsiderar a sombra? Não. Normalmente você leva em conta a sombra. Mas como isso aqui foi muita coisa, se você desconsidera a sombra, deu alvo. Tá? É uma discussão daquelas filigranas. Né? Tem que tirar a sombra, não tem que tirar a sombra. Tá? Cada um faz como quiser e acha melhor. Não tem regra que diga que você tem que fazer com sombra ou sem sombra. Normalmente eu faço com sombra. Considero o candle como um todo. Mas se você considerar sem, deu alvo. De qualquer forma, foi uma queda muito profunda. Então vinha daqui, fez um topo duplo acionado, uma correção muito profunda e depois um movimento de alta com a formação de um pivô de alta. Observa que isto aqui é um pivô de alta. Fechou acima daquela máxima. Tá? E imediatamente foi negado com força, com um candle de força e gap trazendo o ativo aqui para baixo. Nós falamos sobre isso, acho que tem pouco tempo. Só que, por outro lado, quando eu falei, acho que tinha esse candlezinho aqui. Observa que tem um fundo mais alto, e aqui estava formando um fundo mais alto. Um topo mais alto. Isso é uma tendência de alta. E se é uma tendência de alta, a gente tem que operar como tendência de alta. Você pode operar projetando isso aqui para cima. Não era isso que eu ia fazer, peguei a ferramenta errada. Projetando isso aqui para cima. Tá? E dá o alvo aonde? Exatamente na média de 200. Alvo número 1, alvo número 2 está ali. Tá? Então você pode fazer dessa forma, você pode traçar um canal. Muita gente gosta de operar com canal. Não é bem o meu caso. Cadê o bendito do canal, rapaz? Tá aqui. Vamos pegar daqui até o último topo. Eu corrijo para 1,5. Nada errado se você fizer com 2, tá? É uma questão de testes. Para mim, funciona melhor com 1,5. Então observa que eu fiz desse fundo até esse topo. Essa parte aqui não está sendo levada em conta no cálculo. Essa aqui sim, aquela ali sim. Esta não. E observa como para exatamente no ponto. Tá? Então esse é um canal de desvio padrão.
Chegou no canal de desvio padrão. Se eu tivesse traçado isso antes, já teria visto. Ele talvez tivesse feito a compra aqui. E aí começa a subir, ó, com gap e volume. Zigue-zague ascendente, região de fundo de canal, gaps é um gap de ignição dentro desse movimento, partindo da média, observa que parte da média não chegou a ser um hole in the wall, chega perto, mas não é, e vai até o meio do canal. Essa região aqui sempre, isso aqui é a linha de regressão linear. Isso aqui, galera, é muito importante. Regressão linear é uma das formas mais inteligentes que vocês podem encontrar para operar no mercado. Tá? É fácil de calcular regressão linear, é rápido de calcular regressão linear, e, portanto, sendo fácil e rápido, os robôs calculam com facilidade. Calcular um canal de alta é bastante difícil. Se vocês são programadores, vocês vão perceber isso. Se você tentar botar um canal de alta aqui, tá? E dá para fazer, você vem aqui, bota e traça. Quando você tenta traduzir isso para código de programação, é difícil fazer. Dá para fazer, mas é difícil fazer. E o código tende a ficar grande. Quando você pensa código grande, quer dizer lento, demora. Milissegundos contam nos robôs. Então, muitos mesmo robôs evitam ter canais, ou porque são muito difíceis de fazer, ou eles trocam imediatamente por um canal de regressão linear como esse, porque é muito simples de fazer essa conta. Então, observe que quando chegar na regressão linear, sempre vai ter algum tipo de movimentação, como uma resistência, só que essa aqui é uma resistência inclinada. Tá bem? Então, entrou a pressão vendedora. Você pode pensar nisso aqui como uma congestão? Pode. Tá? Você pode pensar nisso aqui como uma congestão. Isso é um canal de alta, mas pode ser pensado como uma congestão se você achar que isso aqui é uma falha de rompimento para cima. Topo, fundo, topo, falha de rompimento para cima, veio uma região anterior e começou a subir. Eu prefiro olhar isso como um canal de alta. Com esse gap, com esse volume, tal, eu pensaria que isso aqui, probabilidade é vir trazer para outra região do canal aqui em cima, ou até mesmo chegar lá em cima nos R$6 de acordo com a projeção de Fibonacci. Ok? Então essas foram as maiores altas, vamos ver as maiores baixas. Cadê? Onde está? Tá? Variação. Americanas é uma alegria. Todo dia está aqui. Eu vou falar sobre ela só porque está na boca de Matilde. Mas não vai nem contar, tá? Americanas tá desaparecendo. Já falei para vocês, não opera isso. Isso aqui, depois que fez isso aqui, tchau, o papel morreu, cara. O papel tá morto. O papel está morto. Só faltou zumbi. Aqueles caras comendo cérebro de seriado americano. É isso aí. Tá? Ele só não sabe que ele tá morto ainda. Mas isso aqui tá morto. Tentar operar isso é se expor a riscos demasiados para nada, para pouca coisa. Ah, mas eu tenho grande volatilidade, eu posso pegar aqui 10 centavos, é um dinheirão. Cara, sai dessa, meu irmão. Sai dessa. Olha o volume desaparecendo. Por quê? Porque a maior parte da galera já começou a se desfez do que pôde o máximo possível. O papel tem potencial de falir a empresa. A empresa tem potencial de falir, virar zero. Tá? Ou entra na recuperação judicial, que é mais provável, mas sempre tem potencial de falir. Muito cuidado, não entrem nisso, fiquem de fora. Não vale a pena o risco que se corre. A segunda maior queda do dia foi Emiglu com 6%. Tá? Volto a dizer, Emiglu está com um valor muito baixo, R$3. Então qualquer movimento é muita coisa. Tá? Por isso que movimenta muito. 6%. Todo dia, se a gente for olhar, vai ter Emiglu e RBR. Emiglu e RBR. Por quê? Porque são papéis que valem ridículo, valor ridículo. Então qualquer movimentação é muito. Nós tínhamos falado que tinha dado o alvo, deu. Ó. O alvo projetado era esse, tá? Chegou lá. O que acontece? É também uma resistência. Tá vendo a linhazinha rosa aqui? Ó? É uma resistência, tá lá a resistência. O que acontece a resistência? Pressão vendedora. Tá aqui a pressão vendedora, com um belo volume. Tá? Mas alguma coisa que indique que isso aqui vai voltar para R$2? Não. A atividade de subida foi muito poderosa, muito afastamento da média de 9, especialmente da média de 20. É comum haver correções, ou lateralizadas, ou correção mesmo, natural, né, correção em queda, aguardando a média voltar, a subir, encontrá-las. Quando a média encontrar, aí será a decisão se isso aqui é só uma correção ou se volta a tomar a sua potencial subida. Eu apostaria mais numa potencial subida. Tá? Apostaria mais numa potencial subida, isso aqui ser só uma correção. Tô comprado, o que eu faço? Você já devia ter saído na resistência que foi alvo.
Se você não saiu na resistência que foi alvo, você bota o teu stop nessa porcaria aqui, cara. Tá? Por quê? Porque, mas pode cair só um pouquinho e voltar a subir. Mas aí você sai do trade, espera do lado de fora, sentadinho na calçada, enquanto os caras brincam de fazer pega, né, com Opala. Aqueles opalões mexidos, antigos, né? O cara tá fazendo pega. E você tá sentado na calçada. Depois que a rapaziada se estoporar para lá e para cá, você vai lá recolher os pedaços. Certo? Então fique de fora. Se você se tomar o stop, porque você puxou o seu stop para cá, você espera até uma decisão e entra de novo, se for o caso. E se eu não tô fora, se eu não tô comprado, né? Se eu tô de fora, o que dá para fazer? Na perda dessa mínima, dá para operar vendido até a média de 9, ou talvez, se você for muito guloso, tentar encontrar a média de 20. Mas eu não arriscaria isso, porque os movimentos são muito bruscos. Né? Observa que qualquer subidinha aqui é 7%, qualquer queda é 6%, é movimentação percentual muito intensa. Não vou falar de RBR, porque não vale a pena, o ativo está R$1. A MAR também está R$1. Vamos para CVCB3. CVCB3. Que é um ativo que está valendo R$4 também, não está grandes maravilhas. Mas caiu 3,24%. O papel vem caindo já há um tempão. Setor muito prejudicado, um setor que, cara, vai ser um nicho. Na minha opinião, esse é um setor que não vai desaparecer completamente, mas vira um nicho de mercado específico, muito para atender certos grupos, tal. Não, aquilo que a gente tinha de lojas da CVCB3 para tudo quanto é canto, as pessoas indo lá, tá, isso tende a desaparecer, tá? Então, muito cuidado se você está pensando em fazer investimento de longo prazo nesse troço aqui, porque é um setor que vai sofrer muito. De qualquer forma, o ativo vinha caindo, fez um fundo em dezembro, como muita coisa fez fundo em dezembro, começou a fazer a movimentação, também como outros ativos, uma correção muito intensa, maior do que era o usual ou esperado, e depois um pivô de alta. Tá aqui o pivô de alta acionado nesse candle número 6. Tudo muito bom, tudo muito bonito, encontrou a média de 50 pelo meio do caminho, e a média de 50 é um algoz para o papel. Tá? Sofreu, sentiu e começou a cair. Já está no 6º dia de queda seguido. Com o agravante de que agora tem o cruzamento da média de 9 e o alinhamento das médias. Ainda muito precoce, começou hoje, mas já começa a alinhar 9, 20, 50 e 200. Muito ruim para o papel. Tá? A queda é muito acentuada em termos de dias, mas o que mais chama a atenção é que esse sendo o último dia até o momento, né, claro, tem um grande volume. Geralmente, grandes volumes não acontecem no final de quedas. Eles acontecem no início. No meio, o volume seca e quando começa a exaurir o movimento, o volume aumenta. Então, muita atenção. Por conta do volume, eu ficaria muito atento a esse potencial de exaurimento desse movimento. Não tem mais nada indicando exaurimento. Volto a dizer, inclusive a média cruzou, está começando a formar um Fabulous 4. O ativo vem em tendência de queda, tem tudo para isso cair mais. Mas um detalhe chama atenção, que é o volume especificamente desse candle. Tá? Vendo? Não, eu não vendo. Isso aqui eu não vendo. Por quê? Porque tem isso, tem um suporte aqui. Tá? Pá, pá. Tá? Esse meio aqui vai ser um suportezinho, está muito perto, eu não faria essa venda. Se romper em cima, aí eu compro. Eu compraria. Mas compraria? Por quê? Porque tem o sinal para exaurimento. Se romper, passar das médias aqui, daria compra com uma movimentação, não é muito grande, mas é uma movimentação num papel de R$4 que vale até grana. Tá? Mas compraria aqui para voltar para essa mesma resistência anterior. Tá? Mas não é um trade também muito simples. Fala assim, esse aqui é um trade claro. Não, claro não. Infelizmente, conforme o mercado vai ficando meio travado, galera, os trades vão ficando difíceis. Você fala assim, mas não tem nada claro? Não. Desses ativos que eu olhei aqui hoje, nenhum deles é muito claro. Por quê? Porque o mercado agora chegou num ponto de bater lá, subiu, agora encontrou dificuldade para passar. O índice acontece isso, todo mundo acompanha mais ou menos fazendo um padrão semelhante. Gostaria de ter notícias melhores. Tá fácil, vamos operar, compra e faz isso, ou então vende tudo porque está numa tendência de baixa. Não está assim claro. A maior parte dos papéis não estão lá muito claros. Mas no intraday, observa que esse aqui foi um intraday de CVCB3. Tá? Fez um gap de alta e esse candle aqui, ele é de alta. Ó. Não parece não, mas deixa eu puxar aqui. Esse candle é positivo.
com tudo e por tudo, tá? Ele tem uma cara horrorosa, mas ele é positivo. Então, gap de alta com troço positivo. Infelizmente está abaixo da média, mas dá compra. Tá? Esse primeiro candle não deu compra, o segundo é um inside bar, deu compra aqui para você levar o que desce. Tem que ver quanto é que andou esse troço aqui. Não andou pouco não, como ativo deu quase 2%. É um belíssimo intraday, muito bom. Tá? Muito, muito bom. Tá? Aí o cara teria que ver aqui como é que ficou nos 15 minutos para ver o que, que ele faria. Ó. 15 minutos. Deu aqui, ó. 15 minutos deu. Movimentação foi até para baixo. Movimentação para baixo, não teria feito venda no 15 minutos. Isso aqui não dá nada, o candle enorme, gigante. Outro inside bar daquele, outro inside bar desse. Depois dá uma venda, não faria. Por quê? Porque aqui, ó, embora a média esteja caindo, o gap foi de abertura. Eu estou esperando o sinal de compra. Eu estou esperando o sinal de compra. E agora eu tenho o sinal de compra. O sinal de compra está aqui. Ah, pô, o cara comprou isso, levou, chegou a ganhar 2%, mas se esperou o candle fechar, levou meio. Que não está ruim para um day trade, não está ruim, né? Para um day trade não está ruim. O cara sair aqui. Mas, óbvio, ele teria que, né? Quando, ó, observa aqui, eu falei de um trap que aconteceu em Petrobras. Isso aqui é um trap, só que é dentro do dia. Abre em gap acima da máxima do candle anterior e volta. Quando volta, meu irmão, isso aqui é um trap. Fica muito atento a esse tipo de coisa, tá? Até porque um gap intraday não é uma coisa assim que você veja com muita frequência em ativos com liquidez adequada. Tá? Nos 60 minutos, que é onde você deveria estar, aqui aconteceu essa movimentação, o cara estava esperando compra, esperando compra, esperando compra. Depois de um certo ponto, nos 60 minutos, o cara vai olhar e falar assim, porra, não deu e eu posso vender. Tá? Se ele vendeu, se foi corajoso para vender, isso é uma bandeira. Ó. Queda, 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 bandeira. Perdeu, o cara vende. É uma outra forma de ver aquele mesmo tipo de trade. Certo? Galera, então é isso. Espero que vocês estejam gostando desse formato. Estamos ainda em testes. Eu, pessoalmente, não estou gostando muito pelo horário. Por exemplo, aqui agora está bem tarde. E a gente está fazendo. Eu ainda estou fazendo aqui, ainda tem que fazer o upload do vídeo. Tem esses problemas. Então, eu não estou curtindo muito esse horário. Mas me propus a fazer como experiência. Muita gente tem gostado. Eu tenho visto muitos comentários positivos. Eu vou ver o que, é que eu vou fazer em relação a isso. Mas por enquanto é assim. Amanhã, 8 horas da manhã, estamos de volta. Valeu? Um abraço, tchau, tchau para vocês. Até amanhã. Tchau.